Shalom, shalom, boa noite, igreja linda! Aí vocês estão falando assim, só por causa do Kelvin? Não, gente, é mais um que está adepto. Vovô é vovô maromba, vovó é vovó maromba, entende? Até o mozão agora tá, todo dia, foi até com dor de cabeça essa semana. Então, galera, não, mas vai comer ovo cozido. Ela não quer, mas vai comer. Como eu sempre digo, meninos fazem o que querem, homens maduros fazem o que tem que fazer. E isso não é uma brincadeira com o mozão. Isso é algo do Espírito Santo que ele tem ministrado na minha vida, em que, inclusive, o Saulo falou isso na intercessão hoje. E que traz um padrão de comportamento sobre as nossas vidas. Então, quando eu falo isso, eu quero reler o que o mozão já leu, Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações. Guardará os seus corações. Guardem isso. E as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for da boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprendem, recebem, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amém. Agora sim, shalom, shalom, boa noite, shalom Adonai, paz de Deus, paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, a forma que você se sentir mais afagado pelo Espírito Santo. É assim que eu quero te cumprimentar hoje, pois você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ela não te acusa, ela não te aponta, mas ela te direciona para você viver o seu destino profético. Uma casa de paternidade, ela nunca vai aceitar ver o filho vivendo de forma medíocre e aplaudindo. É isso aí, filho. Tá mandando bem, cai do buraco mesmo que é gostoso. Vai lá. Toma essas decisões de moleque mesmo que você nunca vai crescer. É maravilhoso isso. Um pai de verdade nunca faz isso. E é por isso que muitas vezes nós começamos a ver que quando nós somos pequeninos, os pais de uma casa em que foi gerada uma paternidade verdadeira, o pai é o herói. E quando passa o tempo, o pai não é tão herói. Daqui a pouco ele é um bandido. Mas quando o tempo passa, nós descobrimos que tudo isso foi falado para que a gente venha crescer em graça e sabedoria. Por que você está falando isso? Porque na presença do Espírito Santo é a mesma coisa. Quando nós somos bebês na presença do Senhor, nós aceitamos tudo, nós queremos tudo, nós estamos em tudo, nós estamos mergulhando, a gente quer estar perto do Pai, o Papai é tudo, Ele é maravilhoso, excelso, é poderoso, e nós estamos mergulhando, e tudo nós queremos, e se Ele fez é porque tinha que fazer, e se não fez é porque Ele é o máximo, Ele é o nosso herói. E aí quando a gente acha que a gente já está maduro na fé, para entender o que é bom para nós, a gente começa a julgar aquilo que Ele faz para nós, falando assim, Deus, por que não foi feito? Não é chegada a minha hora ainda? Eu estou pronto. Como assim? O Larry recebeu e eu não. Como assim? Eu não consigo enxergar onde ele é melhor que eu. Aí as mentes já começam a ser atacadas. Naquela velha, mas funcional armadilha do eu sei tudo. E aí a gente para de admirar um Deus todo-poderoso e começa a julgar o Deus.
Ah, mas eu admiro, eu não julgo. Mentira. Todos já tivemos fases de julgar o que Deus faz, assim como adolescentes. E quando a gente vai tendo um tempo de maturidade na presença do Espírito Santo, nós aprendemos sim que Ele fez por um amadurecimento. Ele fez para nós crescermos em graça, sabedoria, unção, para que nós viéssemos avançar e viver coisas que Ele prometeu para nós. E não só que a gente fosse ficar parado, de forma que a gente já sabe tudo, já faz tudo, mas Ele nos leva a nós vivermos sempre o melhor do que Deus tem em nossas vidas. E é isso que nós vamos falar hoje. A palavra de hoje é aprendendo a governar a nossa mente. Quando nós falamos isso, nós pensamos já saber governar a mente, e é uma mentira. Porque a mente que não é governada por Cristo, ela será governada pela crise. E quando muitos de nós nos apegamos na crise, no tempo ruim, na angústia, na pressão, automaticamente não é Cristo que está governando. Então quando nós falamos aprender a governar a nossa mente, eu acho que de 100 pessoas falaria, eu já sei. Mas aí a pergunta que eu faço é, a nossa mente é governada por Cristo ou pela crise? Quando nós passamos o tempo ruim, nós nos abatemos e pensamos em jogar tudo para cima? Ou a gente entende que Deus tem um propósito em todas, absolutamente todas as coisas? Eu sei que quando a mente ela é governada pela crise, a gente é tão imbecil. Nossa, imbecil, pai ou pastor vai ser cancelado. Vai ser o quinto, sexto, pode ser, beleza. Tudo bem, não tem problema. A gente é tão imbecil de verdade, que a gente usa um contexto desfocado. Nós usamos até a experiência de pessoas ao nosso redor, que não tem nada a ver com a nossa, para balizar a nossa imaturidade. Ah, como assim? Eu não entendi. Você vai entender. O fulano, Zé do Pepino, está passando um perrengue, foi amaldiçoado no trabalho dele, orou, jejuou, falou, Espírito Santo, eu já estou vislumbrando uma porta, eu estou vislumbrando um trabalho, eu estou vislumbrando algo poderoso em que o Senhor tem nas minhas finanças. Buscou a Deus, entendeu o tempo, entendeu o propósito, colocou nas mãos dele, e aí foi lá, aconteceu, a empresa mandou ele embora, só que ele colocou tudo na presença de Deus. Aí vai o outro, que é governado pela crise, começa a ter, ei, foco aqui ó, intercessores, por favor, eu vou chamar pelo nome, hein? Aqui não é brincadeira não, essa palavra é muito séria, eu sei como eu recebi ela, eu sei as dimensões que eu fui, eu sei o que eu passei. Então eu vou falar uma coisa para vocês, é a mesma coisa de eu estar num lugar, passar uma ou duas dificuldades no meu trabalho e ser um ingrato de falar assim, ai, eu me demito porque o irmão passou a mesma coisa e fez isso. Você vai ser imaturo até quando? Usar o testemunho de quem não tem nada a ver com a tua história, para balizar uma completa destruição no meio de algo que Deus está construindo na tua vida. Ah, seja maduro, porque senão a próxima vez o que eu vou dar não é conselho, é chupeta, babador. Quando nós entendemos isso,
nós começamos a ver que a nossa mente é facilmente atacada pela crise e não por Cristo. Então a maior guerra da vida cristã não acontece no corpo. A maior guerra da vida cristã, ela não acontece no ambiente. A maior guerra da vida cristã, ela não acontece em circunstâncias externas. A maior guerra das nossas vidas, ela acontece na nossa mente. Ai, mas o pai está nervoso. Não estou nervoso não, gente. Em nome de Jesus, nunca me verão nervoso. Em nome de Jesus. Mas eu estou falando isso com a autoridade do Espírito Santo, porque eu sei que a intercessão não sabia o que ia ser ministrado, tá? Eles não sabiam, eu não falo para eles, porque a palavra de Deus diz: em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eles não sabiam, sabia, filho? Só que eles discerniram a mesma coisa: roubo na mente. Foi ou não foi? Então, quando nós estamos entendendo que a maior guerra das nossas vidas é na mente, nós acabamos não percebendo que o inimigo, ele sabe mais sobre o nosso temperamento e as emoções que nós estamos do que a gente mesmo. E o inimigo das nossas almas, ele quer conquistar a nossa mente. Porque quando você não percebe as maiores quedas que você tem na tua vida, seja quedas em pecados, seja quedas ministeriais, sejam quedas em vícios, sejam quedas no teu trabalho, tudo começa a ser fermentado na tua mente. A gente começa assim: gente, eu estou vendo coisas que ninguém vê, olha só, que visão que eu tenho, que visão luciferiana. Nossa, gente, só eu estou vendo essas crises, só eu estou vendo que eu estou açoitado, só eu estou vendo que eu sou perseguido, só eu estou vendo que... E aí, cara, a nossa mente começa a construir castelos. Até mesmo quando nós caímos numa infidelidade, quando nós caímos em pecado, sempre antes de qualquer queda, a mente começa a construir essa queda. E é por isso que nós entendemos que o inimigo, ele luta tanto contra nossas mentes. Falando em guerra espiritual, a nossa mente é uma das únicas coisas que, por mais de 3, 4 principados fortíssimos, e que geram milhares de ataques por dia. A nossa mente, ela é responsável por algumas entidades que lidam somente com a mente. Para você ver o tamanho do estrago que faz uma mente sarada no inferno, o tamanho que faz do estrago de um homem e uma mulher de Deus, que se posiciona, que conhece a sua identidade, que tem a sua mente guardada em Cristo, quando ele toma posição no mundo espiritual e resolve tacar o pé na porta do inferno. E aí a gente vê, cara, que o inferno reconhece isso. Quando nós posicionamos a nossa mente, entendemos a nossa identidade, entendemos quem luta por nós, entendemos que, por mais que nós tenhamos lutas, o nosso Deus já venceu por nós. Quando nós lidamos com as nossas emoções nessa esfera, nada e ninguém pode nos parar. Mas quando nós deixamos o inimigo atacar a nossa mente, quando nós entendemos que o inimigo das nossas almas está conseguindo lidar com a nossa mente, ele consegue alterar as nossas decisões, ele consegue alterar as tuas decisões, e assim ele muda os teus caminhos. Alterando os seus caminhos, ele muda o teu destino, ele muda o teu futuro, ele muda as suas palavras. Palavras que eram para ser palavras brandas viram duras.
Palavras de amor viram palavras de exclusão, de dor, de sofrimento. Palavras que eram para gerar vida, geram morte. Mas por quê? Ele entra na nossa mente e altera as nossas emoções. Vocês sabiam, e eu não estou demonizando tudo, não estou falando isso, tá? Vocês sabem que eu não sou isso. Mas até mesmo seriados que nós assistimos, nós temos que orar depois? Porque pode alterar as nossas emoções? Pode alterar as nossas decisões? Até mesmo programas seculares. O pastor está falando que eu não posso assistir. Não estou falando isso não. Pode assistir à vontade. Maratona aí. Mas é o que eu estou falando. Guarda a tua mente. Após assistir certas coisas que te levarão a dimensões de guerra, de aflição na mente, de perturbação de espírito, ora. E coloca a tua mente suscetível somente ao teu Espírito Santo. Porque tudo o que ele quer atacar são as emoções, alterando decisões, mudando caminhos, mudando destinos. E é por isso que a Bíblia, ela diz em várias partes, vigiar. A Bíblia também diz, sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração. Mas a gente começa a entender que poucas vezes nós guardamos ele. Paulo escreve de dentro de uma prisão. E aí eu vou dar uma pausa para falar algo. Quando nós fazemos as coisas certas, você espera a coisa errada acontecer? Não, nunca. Quando você faz as coisas certas, e quando você começa a tomar decisões certas, caminhos certos, você espera que as coisas aconteçam de forma certa, coisas corretas aconteçam, coisas de bom grado. E aí quando as coisas começam a dar errado, a gente se desespera e as nossas emoções são tomadas pelo maligno, e nós conseguimos inverter aquilo que nós estávamos vivendo. E a gente começa a escutar o acusador nas nossas almas, falar assim, não adiantou eu estar na presença, não adiantou eu pagar um preço, não adiantou eu perdoar o meu marido. Marido não, esposa, né? Porque o marido são santos aqui. Não adiantou eu perdoar minha esposa, que continua tudo a mesma porcaria. A nossa mente é tomada pela ira, pela revolta, pela angústia, pelo sentimento de que não deu nada certo, não adiantou eu confiar, não adiantou eu estar na presença, não adiantou eu fazer as coisas certas, não adiantou eu ouvir Jesus. Só que o que nós não entendemos é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando isso acontece, o que nós temos que fazer é: alma, se aquiete. Espírito Santo, aquieta minha alma. Eu quero discernir por ti, não pela minha alma gritando. Eu quero ter a tua mente e não a minha. Eu quero a tua presença e não as minhas emoções que fluem no meio de um grito de desespero. Paulo, ele fez o que era certo. Paulo teve um encontro com Deus, ficou cego, oraram no olho dele, ele voltou a enxergar. Ele foi chamado para ser um apóstolo pelo Espírito de Deus. Ele começou a fazer aquilo que Deus mandava ele fazer, e foi parar dentro de uma prisão. Quem quer fazer o certo e parar dentro de uma prisão? E aí quando a gente começa a ver que Paulo, ele só viveu o sobrenatural, porque no natural ele foi aprisionado. Se Paulo não fosse dentro de uma cadeia, ele não ia ver cadeias ruindo através de uma adoração. Então muitas vezes, a forma em que o Espírito Santo de Deus
Ele permite que você venha reconhecer a Deus, e que Deus é um Deus de milagres, é através do confronto, é através da dificuldade, é através de cadeias espirituais, é através do tempo ruim, é através do não, é através da porta fechada, é através de prisões, é onde você está, no lugar que você está, sem conforto, sem liberdade, sendo injustiçado, muitas vezes no teu trabalho, na tua casa, assim como Paulo estava. Só que quando você está fazendo certo, você está na presença de Deus, você está buscando orientação do alto, e as coisas dão errado, é justamente quando as coisas dão errado, que revela o nosso coração. Oi? Não entendi direito, entendeu? É aí que revela o teu coração. Se você está atrás dos presentes, ou se você está atrás da presença. E aí revela exatamente o nosso coração. Revela o que tem mantido você na presença de Deus. É buscar o propósito? Ou buscar aquele que gerou o propósito em você? E aí ele entrega estratégias espirituais para aqueles que ouvem e persistem no tempo de guerra. Aqueles que ouvem a voz do Espírito de Deus, entende as suas palavras e resolve confiar. Ele discerne e Ele nos dá estratégias de guerra para nós avançarmos em meio à crise, em meio ao desgosto, em meio à falta de liberdade, em meio ao desespero. Ele libera estratégias espirituais, e essas estratégias espirituais são poderosas, e essas estratégias estão lapidando a tua alma, estão lapidando o teu caráter, estão lapidando você, ensinando você a ser um homem e uma mulher maduro, ensinando a você não estar na presença de Deus só no momento do bem bom, mas no momento da crise também. Essas estratégias estão lapidando a tua alma, a você encontrar um Deus que pode todas as coisas, mas também um Deus que te leva ao deserto para falar de amor ao teu coração. Eu quero que você venha entender que quando você coloca as tuas emoções em Deus, muitas guerras internas começarão a cair por terra, assim como as cadeias de Paulo e Silas. Muitas cadeias espirituais serão destruídas se você entender e você colocar o teu coração e as tuas decisões em Deus. Porque quando as nossas decisões estão perturbadas, nós vemos coisa onde ninguém vê. A gente acaba colocando as nossas emoções e as nossas decisões na carnalidade. Aí você está numa empresa que te tirou da depressão, da angústia, da solidão, pagou salário, deixou você encostado 10 anos. Não, vamos cuidar do cara, vamos fazer, não, porque... beleza. E aí no momento em que o chefe fala assim, ó, vamos colocar ele num treinamento, só que esse treinamento é um tempo de espera, vamos ver onde está o coração dele para ele virar um chefe. E aí ele começa. O chefe de todas as outras empresas vê valor em mim, a minha empresa não. Todos os lugares sabem que eu sou bom, aqui não sabe. Aí eu vou falar que é mais uma guerra na mente, sabe? Através da onde? Da gratidão. E aí nós conseguimos entender que a nossa mente está em uma perturbação tremenda.
Quando nós buscamos destaque e não propósito. Não, porque lá está falando que eu sou bom, vai colocar um holofote na minha cabeça no meio da mesa. Mas aqui me valoriza pela minha identidade. Ah não, o holofote é melhor. Vou me segurar para não ser cancelado a 7ª vez. Aí teve um filho meu, vou falar o nome deles por ele aqui, o Marcão. Ele falou assim: não pai, pode continuar, você é incancelável. Obrigado filho. Obrigado, eu te amo. E cara, quando nós entendemos isso, a gente começa a entender que a gente tem a necessidade de sempre mostrar, de sempre apresentar que somos bons, quando a gente não sabe da nossa própria identidade. Você prefere o reconhecimento da tua identidade ou aplausos? Ah, o aplauso que vai me deixar amargurado depois, mas satisfaz a minha alma agora. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, Ele venha colocar no nosso entendimento que todos nós enfrentamos crises na identidade. Mas como que a gente pode vencer elas? Com as armas que Paulo apresenta nesse texto. Porque Paulo, ele dá exatamente o GPS para vencer as guerras da mente. Cara, eu estou para falar que Paulo são dos autores da Bíblia com mais autoridade sobre a mente, né, gordinho? Ele era incrível para falar disso. Mas sabe o que acontece? Nós, que eu falo, o ser humano, ele é autossuficiente. Quem aqui dirige moto, carro, navio, trator, qualquer coisa? Quem dirige? Você coloca o GPS no carro e vai. E aí você já foi para esse lugar umas 5 vezes. Chegou no fim do caminho, você quer usar o celular, você está desesperado, fala assim: ah, eu já sei o caminho, vou tirar o GPS. Aí você entrou uma rua errada. Lascou. Porque não tem sinal, não vai dar para digitar o endereço de novo. E aí você se acha como? O que tem a ver? Eu não sou entregador, pastor. É isso aí. Mas na vida espiritual é igual. É ou não é, filho? É igual. Nós estamos no propósito, a gente está indo bem, a gente está jejuando, a gente está se dedicando, estamos nos colocando na presença, estamos guardando a nossa mente, dando passos certos, guardando as nossas emoções. Aí quando a gente acha que está tudo certo, a gente desliga a nossa conexão, com intercessores, com liderança e fala: ah, agora eu já sei ir. Ah, tá bom, já sei ir. E aí a gente se perde no caminho. A gente toma lugares errados que não eram para tomar. Só que aí a nossa conexão já foi. Retorna quando? Quando Deus amassar mais um pouquinho. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele mostrou, enquanto eu estava ali na intercessão, que cadeias da depressão cairão por terra hoje em nome de Jesus. Não ia ser essa palavra, mas o Espírito Santo, ele discerniu que existiriam pessoas que estavam carentes de ter as suas mentes completamente libertas da opressão, da depressão, da ansiedade, dos ataques. E Paulo, ele nos dá esse caminho. Então a primeira guerra travada em nossas mentes é aquilo que eu falei agora, o ataque contra a nossa identidade. Toda guerra espiritual, ela começa com a seguinte pergunta: quem é você? Só que o diabo, ele não tenta isso só com a gente. Então eu quero que vocês venham entender que essa guerra espiritual, ela é em alto nível. Quando Jesus estava sendo tentado pelo inimigo, Satanás tentou
atentar contra a sua identidade. E aí ele virou para Jesus e falou assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, olha a astúcia dele para com Jesus. Ou seja, eu não acredito que você é filho. Se você é filho, me prova então. Ou seja, Satanás tentou jogar em Jesus, a dúvida da identidade. Você acha que isso não vai acontecer em você? Se és mesmo filho de Deus, manda que essa pedra vire pão e coma. Se és mesmo filho de Deus, lança-te daqui para o abismo e mande miríades de anjos te buscar. E aí vem as lutas contra a tua identidade. E as lutas contra a identidade são: você não muda, você não é de Deus, ou você merece mais do que estão te reconhecendo, você é inferior, você é o pior da tua casa. E aí Satanás, ele usa a identidade ferida, ele usa o espírito de rejeição para fazer desmoronar tudo que estava sendo construído na base do Espírito de Deus na tua vida. Só que Paulo, ele responde de maneira muito segura e com a mente de Cristo essa guerra na mente dele. E ele diz: alegrem-se no Senhor. E quando a gente lê isso, a gente para e a gente acha muito simples, né? Ué, mas essa declaração de Paulo é simples demais. Por que que isso é uma arma contra a guerra na mente e contra a identidade? Porque a minha identidade não está em mim, mas a minha identidade está em Cristo. E a minha identidade não está nas coisas que eu posso fazer, mas está nas coisas que Ele disse que eu vou viver. A minha identidade não está nas coisas que eu faço na igreja, mas a minha identidade está nas coisas que Ele diz que é o propósito para a minha vida. A minha alegria em Deus não é a emoção. A minha alegria em Deus é pela minha posição nele. E aí a gente entende o que Deus diz: eu sou o que Deus diz que eu sou. Quando você se alegra no Senhor, você desloca o foco da tua capacidade, daquilo que você faz, porque uma posição o homem tira, até a tua liberdade o homem tira. A gente vê, não estou falando de política, mas a gente vê na política isso hoje, ou falsas acusações, ou a liberdade o homem tira, uma posição o homem tira, uma ordenação o homem tira, um ministério eclesial dentro de uma igreja o homem tira, mas a tua identidade de filho ninguém tira. E aí a palavra de Deus diz: alegrem-se no Senhor. É quando você tira o foco dos teus problemas e a tua alegria vem do alto. É quando você tira o foco das tuas angústias, das tuas opressões, da tua capacidade, e você coloca o foco em Senhor. Ou seja, a guerra de identidade termina quando você entende que você foi escolhido, você foi separado, você foi justificado, você foi adotado,
Você foi selado pelo Espírito Santo. E quando você entende essas coisas, você começa a adorar a presença de Deus em todas as circunstâncias. E aí vai a máxima da identidade. O que Paulo e Silas fez quando estava preso? Adorou. Será que eles não foram atacados na identidade deles, presos? Com certeza. Ué? Você não é o chamado pelo Espírito Santo um apóstolo? Peraí, vocês não estavam fazendo as coisas para ele? Você não é filho? Você não é... Com certeza. A Bíblia não consegue colocar tudo isso, porque senão a Bíblia era para ter muitos outros volumes. Então a Bíblia não diz isso. Mas eu penso que com certeza eles foram atacados na identidade deles. Mas todas as vezes que nós somos atacados na nossa identidade, a nossa resposta é com intimidade. É adorando a presença de Deus, é estando perto dEle, é fazendo as coisas que Ele quer que eu faça. Ei, eu quero que você venha entender que a primeira guerra só cai quando você sabe quem te amou e quem te chamou desde o ventre da tua mãe. É só aí que a tua guerra acaba. A segunda guerra é a guerra do pensamento volúvel, ou uma mente instável. Essa guerra é uma guerra de oscilação. É uma guerra de quando homens e mulheres parecem que são pintores de edifício. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. É numa montanha russa de emoções. Existem homens e mulheres que são tão constantes na guerra da oscilação, que quando a gente vai falar com eles, a gente pede até discernimento do Espírito. Gente, eu vou falar como agora? Eu vou falar com quem está lá em cima ou com quem está lá embaixo agora? E não, eu não estou brincando, é sério. Muitas vezes quando a gente vai aconselhar alguém, a gente pede discernimento para saber como a gente lidar. Porque a gente não sabe se a pessoa está lá, apaixonado, vou atravessar, eu vou viver, eu vou voar, ou se não. Eu acho que o meu futuro é nas garras do cão, porque ele já fez eu perder tudo, eu vou perder mais. Não é engraçado, eu ouço isso de noite. Então a segunda guerra, e que ataca não só homens e mulheres comuns, mas líderes, intercessores, guerreiros, pastores, é uma mente instável. É um dia a pessoa crê, no outro dia ela duvida. Num dia, nossa, eu estou firme, vou voar. No outro dia quer sumir, quer cortar as asas. Um dia promete fogo no altar. Não, vou incendiar. Não, eu sou um dos incendiários. Agora aguenta, porque quando eu passar, vai fazer uma coluna de fogo, porque eu estou cheio do poder de Deus. Aí no outro dia não tem força nem para orar. Cadê aquele fogo todo? Não vou falar que era fogo no traseiro para não ser cancelado de novo, né? Porque senão aí já sabe, né? E aí Paulo trata disso, sabe como? Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos. O Senhor está perto. Tem uma coisa que o Gordinho sempre me falou. Gordinho é o meu pai, pastor Wilson, reverendo. E ele sempre falava uma coisa para mim: filho, cuidado. Muito cuidado. Lembra disso? Ele falou, porque quando a gente
é levado a viver os extremos, é muito perigoso. Os extremos são perigosos. E aí Paulo fala disso. Seja a vossa moderação conhecida por todos. É quando você, nos mais diversos ambientes que você está, você ouve as pessoas falarem: eu quero conversar com fulano porque ele tem uma paz que excede o entendimento. Ele é moderado, ele é sensato, ele sabe dar conselhos bons. Ele não é cheio de altos e baixos. Ele é equilibrado, ele é constante. Eu quero ouvir ele, porque ele é um cara de Deus que pode me orientar. E eu já vi pessoas falando assim: ô, por que você não fala com fulano? Ixi, fulano, no meu dia pior estou melhor que ele, porque ele é lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não sei nem como vou encontrar ele da próxima vez. Não estou brincando, já vi pessoas falarem isso. E aí Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida por todos. A presença de Deus, Ele quer estabilizar as tuas emoções hoje. Chega de viver picos de dependência de remédios. Chega de viver picos depressivos, de ansiedade, de alegria extrema ou de tristeza extrema. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse lugar, para que a tua mente não venha a ser mais volátil, para que os teus sentimentos não venham mais variar de uma forma impressionante. Deus está aqui, e Ele quer que você venha entender, que muitas vezes, a gente vive isso, quando a gente esquece, que Deus está em todas as situações. Aí a gente é tomado de altos e baixos, porque parece que Deus nunca está no controle, parece que Deus nunca sabe o que faz. E aí a gente age, e a gente se sente órfãos espirituais. E sabe por que muitas pessoas acham que estão vivendo uma orfandade espiritual? Porque até sabem que Deus está por lá, mas não conectam a Deus em todo o tempo em suas vidas. Então é a mesma coisa que a gente entender que Deus está próximo, mas não colocar Ele em todas as áreas da nossa vida. É fazer com que a nossa instabilidade seja a marca da nossa vida. A gente tem que entender, gente, de uma vez por todas, que a dúvida não governa a tua vida e não pode governar. O medo não pode governar a tua vida. A depressão não pode governar a tua vida. O medo não domina e não pode dominar a tua vida. A oscilação de emoções não pode dominar a tua alma. Eu quero que você venha entender de uma vez por todas, que a guerra que você está passando no teu pensamento, a guerra de emoções que tornam a tua mente volúvel, termina quando você percebe que Deus está na tua vida, e que até no momento difícil, Ele está te levando a ser encontrado na presença dEle, a você ser confrontado com a glória de Deus, para que você venha reconhecer que Ele é o Deus da tua vida, sobre todas as suas emoções. E aí você fala assim: mas eu não vejo nada mais, eu não vejo saída, eu não vejo nada. Mas talvez seja como Paulo. Para Paulo começar a enxergar o mundo espiritual, ele teve que ficar cego. Muitas vezes a gente acha que sabe ver tudo, mas Deus faz a gente não ver mais nada, para a gente realmente enxergar que Ele é a saída, e que a gente não estava vendo nada.
E aí, cara, a gente tem que perceber que Ele está em todo o tempo com você. No tempo ruim, Ele está com você. No tempo bom, Ele está com você. E eu quero, a terceira guerra, é a guerra da culpa. A culpa é uma das armas mais antigas e mais destrutivas do mundo espiritual. Ela paralisa a tua vida, ela trava o teu casamento, ela cansa você e ela mata os seus sonhos. E aí, há dois tipos de culpa. A culpa verdadeira, que é a culpa dos erros que nós cometemos. Só que a culpa dos erros que nós cometemos, nós temos que entender que Deus já colocou na cruz do Calvário. E que na verdade essa culpa é uma falsa acusação do teu inimigo. As lembranças das coisas que você viveu, as lembranças dos traumas que você passou ou que você fez pessoas passar, vozes que tentam apontar quem você é e quem você vai viver o resto da tua vida. Eu estava na intercessão e o Espírito Santo falou muito claro que entrariam pessoas aqui nessa noite que ouvem vozes de condenação em suas mentes constantemente. E eu declaro que toda entidade que está amarrando essas mentes, eu coloco a espada do Espírito sobre a cabeça dessas entidades agora. Essas vozes não falarão mais na tua mente. As suas emoções serão livres. Você viverá um casamento abençoado, um relacionamento abençoado. Eu quero que você venha entender que inimigo nenhum vai conseguir aprisionar a tua mente quando você deixar a culpa de lado, quando você deixar a acusação de lado, quando você deixar a falsa identidade de lado. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que você não pode viver um chicote mental na tua alma. Como assim chicote mental? Paulo ele revela: não andeis ansiosos, mas apresentem tudo a Deus em orações com agradecimento. Por que um chicote mental? O chicote, ele vai e ele volta. Nós lançamos coisas no mundo espiritual. Nós tomamos decisões erradas. Nós caminhamos. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, Satanás ele faz voltar para nós tudo aquilo, falando que a gente vai viver o que a gente plantou. E hoje eu quebro cada uma dessas condenações no mundo espiritual em nome de Jesus. Eu quebro cada uma dessas culpas em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele nos garante que Ele já colocou no mar do esquecimento e que essas culpas serão levadas à cruz. Hoje você não vai mais andar ansioso, hoje você não vai andar mais perturbado. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha ser grato por aquilo que você ainda não viveu. Ué, não entendi. Ah não? Eu vou fazer você entender agora. A gratidão destrói a voz da acusação na tua mente. A palavra de Deus diz: alegre-se estéril, que ainda não teve dores de parto. Sabe o que isso quer dizer? Você ainda não gerou? Você ainda não teve? Não gerou a promessa, não gerou o seu ministério, não gerou o seu casamento, não gerou a tua alegria ainda. Começa a dar glória a Deus, começa a agradecer a Deus como se tivesse gerado, porque o fruto está aí. Ei, eu quero que você venha entender que o fruto Deus já colocou no teu ventre. Se alegra! Hoje eu quero que você venha se alegrar
Porque Deus já está te tirando das cadeias emocionais. A paz de Deus, Ele guardará os seus corações, as suas mentes. Eu quero que você venha entender que você, hoje, se tornará um soldado espiritual, com tudo que Ele está colocando nas suas mãos como armas, para você lutar contra os ataques na sua mente. Eu quero que de uma vez por todas, você venha entender quem você é. E você venha falar: Satanás, essa mente aqui não te pertence mais não. Eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você venha ter essa autoridade no mundo espiritual. Eu quero que você venha ter esse discernimento, essa autoridade, para que você não venha ser roubado das acusações que o inimigo tenta colocar contra você. A guerra da culpa termina hoje. Hoje eu declaro que Deus assume a tua mente e as tuas emoções. Em quarto lugar, a quarta guerra é decisões forçadas ou escolhas na pressão. É quando a nossa mente, ela não vê saída. Parece que a tua mente está encurralada. E você fala assim: cara, eu preciso decidir agora. Eu não posso mais ficar nessa situação. Ei, aquieta a tua alma. Faz o teu coração ouvir a voz do Espírito Santo. Se você tem que tomar uma decisão no desespero, não é Deus, é Satanás. Deus não é Deus de desespero, Deus não é Deus de angústia. As decisões que Deus leva você a tomar te traz paz e não angústia. Ah, eu preciso decidir agora. Ah, se eu errar tudo acaba. Ah, se eu não responder agora. Ei, então não responde. Porque essa pressão é demoníaca. Deus, Ele não quer te guiar pela tua ansiedade. Deus te guia pela paz. E Paulo, ele entrega essa chave. E ele diz: a paz que excede todo o entendimento o guardará. Entende essa chave poderosa que Deus está colocando em suas mãos. A paz. Ai, mas por que a paz? Eu estou vivendo momentos que eu estou numa opressão. Eu estou vivendo momentos de guerra na minha casa, no meu trabalho. Aonde eu vou parece que existe guerra. Ei, a paz não é ausência de guerra não. A paz é o ambiente onde as decisões corretas são feitas pelo Espírito. A paz não é ausência de guerra. A paz é manifestação do Espírito. A paz é superior ao entendimento, porque ele não depende do que você está pensando. Ele não depende do que você vê ou do que você crê. Mas ele depende daquilo que você decide que se manifeste na tua vida. Eu decido que se manifeste a paz e a presença do Espírito Santo. Não importa se você crê, não importa se você vê, não importa. Ele só depende do que você autoriza que se manifeste na tua vida. O que você está autorizando hoje que se manifeste em você? Você está decidindo que a ansiedade governe a tua vida? Você está decidindo que um Deus de paz não conhece o teu amanhã? Um Deus que sonda o teu interior não sabe os problemas que você está passando na tua empresa? Na tua família? E aí, a mente que quer respostas imediatas, a mente que está insegura, a mente que está ansiosa, na verdade, é a mente que está em guerra.
É uma mente que está aprisionada no ambiente de guerra. Mas a mente que se submete à presença do Espírito Santo de Deus é a mente que está em paz, é a mente que está numa outra atmosfera, é uma mente que está numa outra dimensão. Ei, saia dessa atmosfera de guerra hoje e coloca as tuas decisões em Deus, a tua certeza em Deus, a tua ansiedade em Deus. Saia do lugar da ansiedade agora! Sabe por quê? Porque essa quarta, ela leva à quinta guerra. Uma é ligada na outra. E a quinta guerra é desconexão emocional e espiritual. É quando por causa da guerra a gente não consegue mais orar. A gente não consegue mais crer. A gente não consegue mais ver saída. A gente entra em desespero. A gente vive uma frieza espiritual. A gente vive uma apatia. Eu estudava, eu orava, estava na presença de Deus. Eu passava as madrugadas escrevendo as minhas palavras, buscando a Deus, buscando dons. E agora não. Agora o que eu faço roboticamente. Eu faço para bater cartão celestial. E a minha mente vai sendo tomada pela apatia. A minha mente vai sendo tomada pela frieza, pela insegurança, pela instabilidade. É quando a pessoa não sente mais prazer nas coisas de Deus, porque a tua mente já sofreu as guerras da ansiedade. Não se emociona, não chora, não celebra. É como se você fosse um passageiro das suas emoções. As coisas estão acontecendo, estão rolando, estão manifestação, Deus agindo, e a pessoa, maneiro. Ó, isso aí é de Deus, hein? Aparentemente está até bem. Fala de Deus, age como se fosse. Mas foi tomado pela guerra da ansiedade. Vive uma frieza, vive uma apatia. Não consegue celebrar, não consegue chorar, não consegue ver o quanto a sua família é abençoada, o quanto ele já passou, o quanto já não foi estabelecido, o quanto as promessas já não se abriram, o quanto caminhos já não foram secos para você passar. Não, eu tenho que ver hoje. Hoje não está dando certo, parece que nada mais deu. Mas a causa, guerras na sua mente. O teu coração está secando, porque a tua mente está se enchendo daquilo que não presta. Você está enxergando aquilo que não está acontecendo, não aquilo que já foi estabelecido e ligado na terra e nos céus. E aí Paulo, ele mostra como reacender esse coração. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, pense nessas coisas. Paulo, ele só está trazendo um paralelo, sabe do quê? Daquela palavra em Jeremias. Trago na mente aquilo que me traz esperança. É isso que Paulo está falando. Eu quero que hoje você saia da apatia, trazendo na tua mente aquilo que te dá esperança. Quantos milagres você já viveu para olhar o tempo ruim hoje? Quanto você já viu o sobrenatural se mover na tua vida para você ser tomado pela apatia hoje? Eu quero que hoje você seja totalmente tomado pela presença do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha a ser tomado pela tua cura emocional. E a cura emocional começa pela disciplina. A mente é o teu solo. O coração é o teu fruto. Agora eu quero te perguntar: se o solo recebe lixo, o que acontece com o fruto?
apodrece. Se o solo recebe verdade, o fruto floresce. Então eu quero que você venha entender que toda desconexão emocional é resolvida quando a gente decide cuidar do que a gente coloca na nossa mente, do que a gente recebe, do que a gente está se enchendo a cada dia. Do que você tem se enchido? E a sexta guerra e última. Por que sexta? Depois o Espírito Santo falou, eu não tinha nem me ligado. 6, número da humanidade. E o Espírito Santo falou, para você conseguir vencer as guerras espirituais, você tem que deixar a tua carnalidade de lado, a tua humanidade de lado, a tua visão do natural de lado. Para de ser racional, para de racionalizar e para de falar que você é assim, que vai morrer assim. A sexta guerra são pensamentos reativos, impulsivos, explosivos. Ou seja, pensamentos que surgem sem filtro. Explosões de raiva, de ira, de angústia, de depressão. Respostas atravessadas, marcando e magoando pessoas que você ama. Falas precipitadas. Decisões impulsivas. Tudo isso é o número 6. Porque são atitudes carnais. Essas reações geram feridas, arrependimento, confusão. E Paulo dá a solução para isso também. Ele diz: pratiquem tudo o que aprenderam de mim. Ele, que é manso, suave e humilde de coração. Ah, pastor, mas estão me acusando. Deixa acusar. O justo não se justifica. Pastor, estão enchendo a minha mente. Estão me atacando, pastor, eu não preciso viver isso. Coloca a tua mente cativa ao Espírito Santo, porque a tua identidade diz quem você é. Não é as pessoas que dizem quem você é. Não é a tua família que diz que você é. É Deus que diz que você é. E hoje eu te pergunto, você sabe realmente quem você é? Eu quero que você passe a viver o fruto do Espírito sobre a sua vida. Que você não venha ser um homem e uma mulher reativo, mas que você venha discernir as coisas do Espírito. A guerra dos pensamentos termina quando você vive por princípios e não por impulsos. Então esse é o mapa que Paulo te dá para você vencer a tua mente. Alegrar-se no Senhor. A consciência da presença, a estabilidade dos teus pensamentos. 3, uma oração com gratidão destrói a culpa e a ansiedade. 4, a disciplina mental reconstrói emoções e atitudes. 5, a desconexão emocional e a apatia dão lugar a uma vida com Deus, quando você resolve colocar Deus da onde nunca deveria ter saído. E a reatividade e a impulsividade dão lugar a um homem manso, humilde, quando você vive o fruto do Espírito sobre a sua vida. Agora eu quero te convidar. Se você vive qualquer uma dessas 6 guerras na tua mente, se você tem vivido ou já viveu alguma dessas guerras na sua mente, feche os seus olhos agora.